Olá pessoal, hoje é dia 8 de outubro de 2025. Todos sabem que a vida nesse mundo é uma jornada temporária e mutante. E nessa jornada é preciso passar por muitos túneis escuros, muitos problemas, mas só porque os túneis são escuros, por acaso você fica tentando pular do carro ou então pular do trem em movimento? É claro que não. Você fica quietinho e sentado até que a escuridão passe. E assim é a vida, ou deveria ser. Mas fique tranquilo, sentado, que o túnel escuro logo passa. Mas a cada túnel você fica agitado, nervoso, triste, preocupado, ansioso, frustrado, etc. Quando deveria ficar em total silêncio, em total paz, em total harmonia, em total calma e absolutamente feliz. E o processo é muito simples. Desapegue-se do túnel temporário, desapegue-se da escuridão temporária, ou a escuridão e o túnel vão te afetar, vão te enfraquecer e vão te derrubar. Portanto, pratique silenciar o ego dualista que te liga ao mundo factual e circunstancial, te abalando e te negativando. E saiba que os túneis e as escuridões vão continuar existindo na vida, mas com o ego silenciado, absolutamente nada mais te afeta, porque é o ego que te conecta ao mundo material. E sem o ego calado, as coisas vão continuar acontecendo no mundo, mas você já não tem mais a conexão com o mundo exterior. E aí nada te afeta. E é essa a vida que deves levar, se desapegando e eliminando o ego ilusório. Mas manter o ego ativo em sua mente, a cada túnel, a cada escuridão na vida, será um grande sofrimento ilusório e inexistente. Sim, o sofrimento fictício, pois a sua real natureza, eterna e imutável, é feita à imagem e perfeição divina de Deus. E dessa natureza, você jamais conseguirá se livrar eternamente, sempre será essa alma absolutamente divina. Mas se livrar do ego é a sua única obrigação na vida aqui nesse mundo. Lembre-se, a sua vida não é o que acontece com você. Se ganhou, se perdeu, se está acontecendo alguma tragédia, isso ou aquilo. A vida não é o que acontece com você. A vida é 100% como você reage com o que acontece com você. A vida é 100% como você reage com o que acontece com você. Como você reage com o que acontece com seus filhos, com os seus pais, como você reage com o que acontece na sua profissão, nas suas finanças, etc. Sim, a vida é 100% como você reage com os acontecimentos, fatos e circunstâncias. Se você reage com as dualidades do ego, ou se reage com o silêncio mental, o silêncio do ego, ou com as práticas de calar o ego, tais como tudo é vontade de Deus, encare tudo como vontades divinas de Deus, tudo é oportunidade divina para você calar o ego e tornar a sua mente pura e sincera e fazer nessa mente pura e sincera a alma e Deus se manifestarem e assim divinizando a sua vida. E essas práticas determinarão o seu destino, se será divino ou será de sofrimento se mantiver o ego ativo. E saiba que o ego é perverso, porque o ego te obriga a se conectar com o mundo criado. E enquanto você está conectado ao mundo criado, você não se conecta com o mundo do Criador. Não se conecta com Deus. Você está conectado com o ego, não pode se conectar com Deus. E o ego te obriga a ser egoísta, mesquinho, materialista, ganancioso, invertendo todos os seus valores divinos em venenosos e maldosos. E o principal,
Como os quereres e não quereres do ego são voltados ao mundo criado, essas conexões obrigam o exterior a entrar em sua vida, em sua mente, e assim passarás a ser submisso, escravizado pelo mundo criado, factual e circunstancial. E isso é o mesmo que você estar vivendo num barco, um barco literalmente furado, onde a água, os fatos exteriores invadem a sua vida interior. E aí causa todo esse grande caos. Daí ficar desesperado, ansioso, estressado, insatisfeito com os fatos exteriores dominando e aterrorizando a sua mente e a sua vida. E as práticas de eliminar o ego é para impedir que essa água, o lodo externo, entre e invada o seu barco, a sua vida, a sua mente, as suas atividades, etc. Sim, você vai continuar vivendo em seu barco, que agora flutuará acima das águas desse mundo material. Cale o ego e você nunca mais vai ser atingido pelos fatos e circunstâncias desse mundo material. E é nesse barco seguro e sem os lixos do ego que a alma e Deus passarão a se manifestarem. Por isso, eliminar o ego impedirá as inversões de valores e te garantirá a vitória na vida. E esse princípio Buda assim explica: seja como a flor de lótus, cujas raízes estão na lama, mas a flor de lótus sempre florescerá acima e livre do lodo inferior. E creia, não existe outra forma de ser vitorioso sobre o ego e ser vitorioso sobre a vida, a não ser calar as manifestações ilusórias e inexistentes do ego. E mais, perceba que existem muitas imagens de Buda sentado em uma flor de lótus. Isto é, materialmente nascemos no lodo, mas depois vivemos acima do lodo, praticando calar o ego. Agora, se és o ego, se afundarás no lodo, como muitas pessoas, a grande maioria dos que vivem aqui nesse planeta. E reflita sobre a sua vida. Será que a sua vida merece que você continue egoísta, estressado, autoritário, impaciente, medroso, preocupado, etc? Você acha que merece essas atitudes que você mesmo condena nos outros? Você não gosta que o outro fique autoritário, preocupado, criticando, julgando, condenando. E se você condena tais atitudes negativas nos outros, por que aplica em você mesmo? Isso é um paradoxo inimaginável. Isso é o mesmo que condenar alguém que engana, escraviza e rebaixa os outros, mas quando você faz isso com você mesmo, aí está tudo bem? Não, não pode estar. Ou será que nos outros você percebe, mas fazendo essas atrocidades consigo mesmo, você não percebe e acha isso normal? E se é isso, pior ainda, pois isso prova que tem os olhos, os sentidos voltados ao exterior, mas não enxerga os próprios pensamentos e sentimentos maldosos e negativos dentro de si mesmo. E é isso que a grande maioria das pessoas estão fazendo consigo e com as pessoas próximas. É o clássico: quer corrigir e atacar os outros, quando ele mesmo é a própria fonte venenosa que intoxica a própria vida e ao seu redor. Por isso é imperativo calar o ego e se livrar desse vírus do ego que rebaixa a si e os outros a nível desumano. Lembre-se, nada acontece contra as vontades de Deus. Se proteja
contra os fatos, se proteja contra o egoísmo. O ego é que absolutamente te afasta de Deus. O ego é anti-Deus. Por isso que não existe paz, tranquilidade, felicidade, sabedoria, amor verdadeiro na vida do apegado. Então, por hoje é só. Muito obrigado e boas práticas de calar o ego para todos.